Oi, oi, gente. Tô muito feliz de estar entregando essa aula aqui. Essa aula é para quem? É destinada a familiares de crianças com diagnóstico de TEA. Nessa aula aqui, eu vou ensinar vocês, na prática, o que fazer e como fazer para desenvolver a sua criança autista em casa. Tá bom? Já vou avisando que é uma aula bem prática, já estou aqui com várias cartinhas, estímulos para mostrar, ensinar passo a passo de como você vai fazer para auxiliar e desenvolver a sua criança em casa, tá bom? Vamos lá. O que muitas famílias me falam é que o filho não entende, não ouve, é como se ele não ouvisse. Ele não entende o que está sendo dito, não interage, é como se estivesse em um outro mundo. Eu ouço muito isso das mães, principalmente, que está aí próximo aos filhos. Então aqui, gente, eu vou ensinar vocês a como ampliar o conhecimento de mundo da sua criança. Como aumentar a percepção dela, a intenção dela, a compreensão dela. Tá, o primeiro ponto, a gente precisa auxiliar essa criança, desenvolver ela uma habilidade que é a habilidade de ouvinte. Por que a habilidade de ouvinte? Que é essa capacidade de ouvir, entender e fazer aquilo que está sendo dito, que é seguir instruções. Então, o que você vai fazer para ajudar a sua criança a desenvolver muito? Algo simples, só que vai fazer total diferença na vida da sua criança. Todos os dias você vai pedir para ela fazer algo. Todos os dias. Coisas simples. Por exemplo, eu tenho aqui um prato. Essa criança ela acabou de comer pizza e o prato dela está em cima da mesa. O que você vai fazer? Você vai falar: filho, coloca o prato em cima da pia. É uma instrução simples. Mas o que você está desenvolvendo? Essa habilidade aqui, ó. Essa habilidade de compreender, de ouvir e compreender. Todos os dias você pede algo. Agora vamos pensar que você pediu. O seu filho não obedeceu, ele não fez. Então você vai ajudar essa criança ela a entender o que significa colocar o prato em cima da pia. Como? Com dicas. Você deu a primeira instrução, né? Você falou, coloca em cima da pia. Ela não colocou. O que você vai fazer? Você vai dar dica gestual, apontando para o prato. Pega o prato, coloca em cima da pia, apontando para a pia, para ela conseguir compreender ali o que você está pedindo para ela. Se mesmo assim a sua criança ela não colocou, você vai ajudando até que ela consiga cumprir. Como? Você vai lá nos bracinhos dela, com muito cuidado, com muito amor, você vai pegar os bracinhos, vai colocar ali em direção ao prato e vai repetir novamente. Pega o prato e coloca em cima da pia. Se a sua criança não fizer, você vai fazer o quê? Mão sobre mão. Você vai pegar aqui a sua mão, colocar, você vai ficar aqui atrás dela, colocar a sua mão em cima da mãozinha dela e vai repetir novamente a instrução, fazendo juntamente com ela. Então, pega o prato, você vai lá, pega o prato, levanta e vai andando. E coloca em cima da pia. Pega o prato e coloca em cima da pia. E você vai elogiar muito essa criança. Muito bem, meu filho, isso aí. Muito bem, você é muito esperto, você é muito esforçado, você fez o que eu pedi, você colocou o prato em cima da pia, eu confio em você, eu acredito em você. Todos os dias vocês pedem algo para a criança. É o prato, o que você pode pedir? Pega o balde para a mamãe. E aí, se a criança não pegar o balde, é o mesmo suporte. Você vai apontar para o balde, falar lá, pega o balde para a mamãe. Se a criança não pegar, você vai lá na criança, pega na mãozinha dela, mão sobre mão. E vai andando com ela, pega o balde e traz para a mamãe. Muito bem, elogia, isso aí, muito bem, você fez o que eu pedi, isso mesmo. Uma coisa muito importante é que todas as vezes que você pedir algo para sua criança, todas as vezes que você pedir para ela colocar o prato em cima da pia, ela precisa fazer isso. Porque pode acontecer de um dia você pedir para ela, pega o prato, coloca em cima da pia e ela não fazer. Ela fica lá olhando para outro lugar e você tá num dia que você tá cansada e você não quer levantar, você não quer ir lá pegar na mãozinha dela e você acaba deixando. Não faça isso nunca, jamais. Porque quando você faz isso, você está ensinando para a sua criança que ela não precisa cumprir com as demandas, com as suas demandas. Que quando você pede para ela fazer algo, ela não precisa, se ela não quiser
quiser, ela não precisa fazer. Porque você pediu uma vez para ela colocar. Ela não colocou e você deixou, não falou mais nada. E ela aprende, ela começa a aprender que o que você pede não é nada. Você pode pedir, se ela não quiser, ela não precisa colocar. E a gente não quer isso, né? A gente quer que ela entenda que quando você pedir, ela precisa fazer. Então, você precisa sim subir esse suporte. Se você tá em um dia que você não tá afim, eu tô cansada, eu sei como é o dia a dia dos pais, das mães principalmente, tô cansada, só quero ficar aqui no sofá, não quero levantar, não quero ajudar, então, nem peça. Ele terminou de comer a Ele terminou de comer a pizza? Ok, ótimo. Nem peça para ele colocar o prato em cima da pia se você não vai ajudar a ele fazer isso, tá? Só peça se você está disponível e motivada a ajudar ele a cumprir com essa demanda, ok? A mesma coisa para outras coisas. Pega a colher na gaveta, né? Pega o balde para a mamãe. Você só vai pedir se você estiver disponível a fazer ela cumprir aquilo ali. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Quando eu falo de suporte físico, quando eu falo essa mão sobre mão, pegar na mãozinha e fazer ela realizar aquela demanda, esse suporte aí físico, ele precisa ser feito com cuidado, precisa ser feito com amor. A criança, ela precisa entender que você está ensinando ela, que você não está pegando nela para machucar ou porque você está com raiva. Não, você está pegando nela para ajudar, porque senão vai ficar muito aversivo. Então, você falar para ela colocar o prato lá em cima da pia, ela não colocou, e você vai dar aquele suporte com um pouco de raiva, ela percebe pelas suas expressões, pelo tom de voz, então vai ficar aversivo todas as vezes que você tocar nela, vai ficar aversivo para ela não vai gostar. Então, faça isso com amor, com cuidado, realmente para poder ensinar a sua criança. Quando nós falamos de criança autista, vai exigir muito de você, vocês sabem, né, que exige. E se você quer desenvolver a sua criança em casa, é muito possível. Só que vai exigir o quê? Ação. Não só palavra, porque palavra você pode falar aos ventos, né? Você pode ficar pedindo para ela fazer várias coisas, e se ela não fizer, e aí você vai ficar ali parada? Não. Se você realmente quer desenvolver a sua criança em casa, eu já digo aqui que vai exigir de você a ação. E os dias que você não estiver disponível, hoje eu não estou afim, então não peça nada para essa criança. Mas se você estiver afim, todos os dias que você estiver afim, peça. Eu vou falar para vocês, isso aqui parece ser muito simples. Parece ser muito simples. Às vezes, os pais veem como uma bobagem. Que bobagem ficar pedindo para ele fazer algo. Se eu mesmo posso pegar e fazer, ou se eu tenho empregada, minha empregada vai lá e faz. Por que eu vou ficar pedindo para ele, né? Gente, isso não é bobagem. Vamos pensar quando você entra em uma empresa nova, você precisa desenvolver ali um trabalho que você nunca fez. Como que você vai aprender? Alguém chega e vai fazer o treinamento com você. Então, a pessoa, ela chega, ela conversa com você, ela fala o passo a passo do que você vai ter que fazer. Então, ela fala, olha aqui, você vai abrir essa aba, aqui você vai clicar aqui, depois que você clicar aqui, vai abrir uma outra página, você vai ver essas 3 opções, você clica na opção do meio. E o que você precisa fazer? Ouvir e compreender, né? Você precisa compreender e fazer. Então, tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. É muito comum, né, alguns pais, principalmente de criança típica, a realmente usar isso, aquilo assim, a maternidade está dando retorno. Usar isso para facilitar a vida, né? Filho, pega o celular para mim, pega o balde para mim, pega um copo d'água para mim. Isso não é exploração. Tem algumas pessoas que falam, vou explorar meu filho. Não é exploração. Você está desenvolvendo essa habilidade aqui, ó, de ouvir e compreender, que vai ajudar a sua criança na adolescência. Eu falo criança, gente, que já é um costume, mas adolescente também, ele vai ajudar a sua pessoa aí no mundo, ela ouvir, ela compreender, ela entender. Quando alguém falar para ela, coloquei o prato em cima da pia, ou coloca o prato em cima da pia, ou pega a toalha, ela vai saber o que significa essa frase. Uma coisa é ela ouvir, pega a toalha, e ela não saber. Mas se você ensina, você dá esse suporte físico, vai aumentar demais a compreensão de mundo dessa criança, tá bom? Outra coisa importante, rotina. Essa criança, ela precisa ter um quadro de rotina e ela precisa ter responsabilidades de casa, atividades de vida diária. Ela precisa ter uma responsabilidade em casa. É para ela te ajudar em casa?
Não, aqui a gente está pensando mais em ajudar a criança. Quando eu falo para vocês pedir para a criança seguir uma instrução e ajudar ela a ir até o fim, a gente está trabalhando memória operacional. O que é memória operacional? É aquela memória de curto prazo, aquela memória que nós manipulamos ali no nosso cérebro, logo já descartamos. Por exemplo, né? Todas aqui pega o prato, coloca em cima da pia, pega a toalha, tudo isso aqui que eu preciso, habilidade que eu preciso para conseguir executar. Ouvir e manipular essas informações, eu conseguir seguir essas instruções. Então exige a memória operacional. Mas o que é importante também para aumentar a habilidade da sua criança, o entendimento de mundo, a conexão com as pessoas, a adaptação dela na vida, na sociedade, é importante desenvolver também a memória de longo prazo, que envolve também responsabilidades. Então coloque tarefinha para ela, ficar responsável por essas tarefinhas, independente da idade da sua criança, independente do nível de suporte que ela necessita. Coloca tarefinhas para ela fazer. Pode começar com algo simples. Então você vai chegar um dia e você vai falar: filho, a partir de hoje você vai ser responsável por regar as plantinhas. Aqui um exemplo, tá? Vocês podem colocar ali várias atividades de acordo com a habilidade da sua criança, né? Você conhece melhor a sua criança do que eu. No primeiro dia que você falou para ela, a partir de hoje você é responsável por regar as plantinhas, você coloca ali, ó. Coloca a imagem. Aqui eu não tenho de plantinha, mas você vai colocar a imagem para ela da rotina, e aqui na rotina você vai colocar a plantinha. É responsabilidade dela regar as plantinhas. Tá. Como fazer para o meu filho seguir essa instrução? Meu filho não sabe, ele não vai seguir, ele não consegue. Como fazer? O que você pode fazer? Primeiro, um emparelhamento. Como assim, né, emparelhamento? Vamos pensar o que essa criança faz todos os dias. Todos os dias ela senta na mesa e ela almoça. Então você pode falar, né? Todos os dias, quando você terminar de almoçar, você vai levantar e vai regar as plantinhas. Essa é a sua responsabilidade. Todos os dias ela senta para almoçar. Então você está pegando algo ali que ela faz todos os dias com algo que ela não faz ainda, algo novo, uma responsabilidade. A gente aumenta a chance dessa criança, toda vez que ela terminar de comer, ela lembrar que ela tem a responsabilidade de regar as plantas. Qual é a outra forma de você também auxiliar essa criança a lembrar dessa responsabilidade? Aí aqui vem o quadro de rotinas. Todos os dias de manhã ela acorda, você mostra para ela o que ela vai ter na rotina, você vai para a escola, você vai almoçar, você vai fazer a sua tarefinha, a sua responsabilidade, que é regar as plantinhas. Então ela tem esse apoio visual, e aí depois que ela termina de almoçar, ela ainda tem esse emparelhamento com essa atividade que ela faz todos os dias, tá? Isso, o que você está ajudando na sua criança? Você está ajudando nessa memória de longo prazo, que é ela passou um dia, passou 2 dias, ela lembrar. E você está ensinando a responsabilidade. Quem não precisa? Todos nós precisamos ter responsabilidades. Não existe uma pessoa que não tenha responsabilidade. Nós precisamos, então, ensinar a nossas crianças que ela precisa sim ter responsabilidades, que ela precisa sim lembrar daquilo que ela precisa fazer. Então, vamos pensar lá. Você fez tudo isso aqui. Você tem um quadro de rotina bonitinho, você já falou para ela que essa é a responsabilidade dela. Ela tá ali almoçando, terminou de almoçar e você percebeu que ela esqueceu. Esqueceu, não regou as plantas. O que geralmente os pais fazem, que não é o correto. Deixa eu beber um pouquinho de água que minha garganta tá seca. O que os pais geralmente fazem? Tá ali olhando, percebeu que a criança esqueceu da responsabilidade dela. Os pais falam bem assim: Maria, vai regar as plantas. Você é responsável por regar as plantas, vai regar as plantas. Não faça isso. Porque quando você está fazendo isso, você está ensinando ela a seguir uma instrução. E aqui a gente não está preocupado em seguir instrução. Seguir instruções é importante? Sim, é importante. Você vai dar ali várias tarefinhas para ela fazerem, várias instruções para ela fazer no dia a dia, pedir para ela colocar o prato, pedir para ela pegar o balde. Você vai estimular. Mas aqui nós estamos falando de algo um pouquinho mais avançado. Eu não quero que ela siga a instrução. Eu quero que ela se responsabilize, que ela se lembre que ela tem uma responsabilidade e que ela faça sozinha. Então você não vai falar: Maria,
Rega as plantas, que é a sua responsabilidade. Não, você vai começar a estimular ela a se lembrar disso. Então você pode ir falando assim: ai, minhas plantinhas estão tão sequinha, elas estão tão secas, elas são tão tristinhas. Pode até fingir que você está conversando com a plantinha. Plantinha, não fica triste não. Logo, logo você vai ver uma aguinha. Logo, logo você vai refrescar, vai beber uma aguinha. E nisso, a sua criança está ali, ouvindo. Pode ser que a partir do momento que você fala isso, o que vai acontecer? Ela vai tipo, sabe aquele susto, tipo, lembrei que eu preciso regar. Então é isso que a gente quer. A gente não quer que ela só siga a instrução, a gente quer que ela tenha isso de, lembrei. Eu tenho essa responsabilidade, eu lembrei do que eu tenho que fazer. E você pode ir estimulando de outras formas também, então você vai falando várias coisinhas para ela tentar se lembrar. Se você já tentou várias coisas, você já falou das plantas, você tirou as plantas lá da onde ela estava, colocou na frente da sua criança para ver se ela olha, se ela lembra, e ela não lembrou. Aí você vai lá, traz o quadro de rotina e você vai mostrar para ela. Você já acordou, você escovou o dente, você tomou café da manhã, você assistiu o seu desenho, vai mostrar tudo que ela já fez. Agora você está almoçando, né? Você terminou de almoçar. E depois que você termina de almoçar, o que você precisa fazer? Aí você vai apontar aqui para aquela imagem, né? Pode ser até a fotinha dela regando as plantas. Quando você termina de almoçar, o que você precisa fazer? Aí a criança vai fazer o quê? Ela vai olhar e vai falar, é mesmo, vou regar as plantinhas. Se essa criança não regar, sobe o suporte. Vai lá, pega o regador, pega a vinha, vem aqui, eu vou ajudar você. Pega na mãozinha, vai lá e rega a plantinha. Então aqui, gente, essa aula é bem rápida, né? Existem várias formas, diversas formas de você estimular a sua criança em casa. Hoje eu trouxe aí 2 estratégias. Uma para você aumentar o conhecimento de mundo dela, né? Quer saber ouvir, seguir instrução, que ela vai usar isso pro resto da vida adulta, na velhice, quando ela ser idosa, ela vai usar pelo resto da vida. E também a habilidade que é imprescindível, que é responsabilidade. Então, você está ensinando ela a ser repertório de ouvinte, de ouvir, compreender e realizar o que está sendo dito, fazendo isso, né? Segmento de instrução. E quando você coloca ali ela para fazer uma tarefinha, você está estimulando aí essa memória de longo prazo, essa responsabilidade, essa lembrança de lembrar do que ela precisa fazer. 2 coisinhas básicas que vai mudar completamente o desenvolvimento dela, o envolvimento dela em casa, com as tarefas de casa, o envolvimento dela na sociedade no geral, dela conseguir compreender o que está sendo dito. Existem muitas coisas que você pode fazer com essa criança para você alavancar o desenvolvimento dela, de você ver sua criança progredir, de você ver sua criança entender, você ver sua criança começar a falar. Qual mãe não quer isso, né? Então, quando eu fiz o meu curso, quando eu fui gravando as aulas, eu pensei em 2 tipos de mães que eu atendo. Eu pensei naquela mãe que não tem tempo, que ela trabalha, ela anda na correria, ela não tem tempo de parar, sentar e brincar. Então, no meu curso, eu trouxe muitas estratégias naturalísticas de coisas simples que você pode fazer, que vai desenvolver muito a sua criança. Trouxe também estratégias mais estruturadas, que são para aquelas mães que têm tempo, ou então para aquelas crianças que já têm irmãos mais velhos, tem uma rede de apoio maior, onde a avó, a tia, outras pessoas têm um tempo, pode sentar e brincar e desenvolver essa criança de uma forma mais estruturada. Existem, assim, muitas possibilidades de você desenvolver a sua criança em casa. Muitas famílias têm muita vontade, têm interesse, mas não conseguem fazer, não sabem como. Algumas estudam, encontram só coisas teóricas. Então eu pensei, quando eu fui gravando a minha aula, pensando no que eu já ouvi de muitos pais, que já tentaram estudar, mas só aprendiam a teoria e não conseguia colocar na prática. Então por isso que o curso, ele é baseado sim em ciência, em evidência, mas eu uso a palavra, as frases dos pais, que os pais consigam entender. Eu falo a mesma linguagem da família. É um curso muito prático, muito de faz isso aqui, pega isso aqui, coloca aqui, ensinando passo a passo mesmo. Então agora, a partir de hoje, eu abro as vagas para o curso Estimulando o seu filho autista em casa. Link na tela. As primeiras 10 pessoas que entrarem agora, eu vou fazer uma promoção. As 10 primeiras pessoas vai conseguir comprar por R$ 297.
Dá 12 vezes aí de 24 e pouquinho. 24, gente, é mais barato que a assinatura da Netflix. Você vai ter aí acesso a 1 ano a esse curso. Então, clique aqui agora. As primeiras 10 pessoas vai comprar por 297. Depois volta ao valor original novamente, tá bom? Eu não sei agora o valor original, gente, não sei, eu vou ver aqui com o pessoal da produção. Mas o valor original, ele tá quase R$400, tá 397. Então, quem realmente tem interesse, não perca tempo, entra no link e faça as inscrições agora. Tô muito feliz de estar abrindo aqui, inaugurando essa aula. E beijão, vai lá, faça sua matrícula e tenha acesso agora. Continue aqui aprendendo para poder estimular o seu filho.